Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, eu me chamo Joe Bauer, sou ayahuasqueiro, terapeuta, criador aqui desse canal. E nessa série de vídeos eu estou compartilhando um pouco das experiências, dos insights, dos ensinamentos que tive durante a força da medicina nesses mais de 13 anos consagrando a ayahuasca. E neste vídeo eu vou trazer para vocês um insight muito bacana que eu tive a respeito dos momentos difíceis, dos momentos de crises, turbulências que a gente tem na nossa vida logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar aqui no nosso tema, eu vou pedir um favor muito importante para você, que é de deixar o seu like aqui no vídeo, porque embora para você não pareça nada, para a gente é bastante coisa, afinal de contas ajuda o YouTube a espalhar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, beleza? E bom, se você não viu os insights anteriores, né, o número 1 e número 2, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar também um link da playlist onde estão esses insights para você também entender melhor o contexto todo que eu estou compartilhando. Mas se você já viu, eu comentei com vocês que há algum bom tempo atrás eu tinha algumas crises bem severas internamente, né? Que eu passei por um momento de depressão, um momento bastante conflituoso de relacionamento com a minha esposa, de relacionamento principalmente com a família do meu pai, minha mãe com câncer no hospital, moto roubada, enfim, uma série de coisas que são bem delicadas, eram bem delicadas internamente naquele momento. Já falei algumas coisas também sobre isso nos vídeos anteriores, mas aqui eu quero compartilhar um outro insight muito bacana que a força me trouxe quando eu estava passando por esse momento e precisando desse auxílio, dessa cura interna que a medicina pode proporcionar. Eu me lembro muito bem que num determinado momento na minha experiência com a medicina, eu estava realmente muito chateado, muito frustrado com a vida, sabe? Muito chateado com a realidade que eu estava vivendo, com a situação que estava acontecendo comigo e sentindo, inclusive, como se aquilo não acabasse nunca, porque sabe, começava a levantar de um tropeço, vinha outro buraco mais fundo que eu caí e me machucava cada vez mais, né? Claro, buraco aqui como uma analogia de crise, de dificuldade na vida. E aí uma coisa que eu entendi, que a medicina me mostrou, me ajudou a compreender, foi que na verdade, cada crise, cada dificuldade dessas que a gente tem, que a gente experimenta na nossa vida, na verdade são prelúdios de evolução. Por quê? Porque a crise, como você já viu num dos vídeos que eu comentei, ela é nada mais nada menos do que um perfeito reflexo, né, ou fundamentalmente um perfeito reflexo do nível de consciência que você tem na sua vida. Então a realidade que você está vivendo, ela é compatível com o nível de consciência interna que você tem sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo à sua volta. E que cada experiência, apesar de ser muitas vezes interpretada como negativa, ela traz sim, ela pode trazer para você alguns elementos para te ajudar a expandir a tua consciência sobre si mesmo, sobre o mundo ao teu redor, e assim traz também uma oportunidade de crescimento. Só que muitas vezes a vitimização é um ato de arrogância. Sabe? Eu tinha muito esse comportamento, essa característica, por exemplo, de, sabe, me sentir vítima, sabe? Me culpabilizar o mundo à minha volta, as pessoas, a minha família, pelos problemas que eu tinha, sabe? E essa culpabilização, ela é um ato de arrogância porque é como se você não tivesse o direito de viver aquilo que você está vivendo. É como se você dissesse logo, por que comigo? Justamente comigo, como se você fosse um ser supremo, um Deus vivendo neste mundo que fosse livre ou que estivesse completamente liberto de viver qualquer tipo de situação assim. E uma vez que eu entendi, por exemplo, que a natureza de toda experiência é divina, porque, claro, aqui estou trazendo meu ato de fé, aquilo que eu vivi na medicina, mas para mim fez muito sentido, de que tudo aquilo que é manifestado vem dessa inteligência divina e que está a serviço da nossa evolução. E quando você compreende, mesmo que por um ato de fé, que aquilo que está chegando para você como uma experiência tem uma natureza divina, que está trazendo para você uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento, cabe a você aprender a dizer sim para a experiência e acolher ela do jeito que ela é. E não ficar brigando com a realidade que você queria que fosse, sabe? Porque quando você fica brigando, querendo que a realidade fosse diferente daquela que ela é, você não está conseguindo acolher ela do jeito que ela é necessária para que você possa crescer com isso. Então, dentro
daquilo que a ayahuasca me trouxe, daquilo que ela me apresentou nesse momento, fez entender que eu era responsável pela realidade que eu vivenciava, uma vez que eu tinha a capacidade de decidir, de escolher como eu ia me relacionar com essa realidade. Se eu ia me relacionar com essa realidade sendo vitimista, né, usando da vitimização e dessa arrogância interna de não querer que aquilo fosse para mim, ou que eu diria sim, isso está acontecendo comigo, isso é para mim, e eu vou acolher isso, olhar para isso com carinho e tentar crescer, tentar aprender de alguma forma com essa experiência. E quando eu entendi isso, foi quando eu consegui virar a chave. Que eu deveria aprender a me relacionar com a experiência como ela era e não como eu queria que a experiência fosse. E principalmente com a humildade de reconhecer que mesmo que eu não concordasse com aquela realidade era a minha realidade, que eu precisava trabalhar com ela desse jeito. Então, ao entender isso, eu pude acolher esses problemas, essas crises, esses conflitos que eu tinha, e por incrível que pareça, é justamente nesse período de conflito, nesse período de crise, que a gente tem um prelúdio de evolução. Por quê? Porque toda crise ela vem acompanhada com essa oportunidade de crescimento. Sem a crise, o crescimento não acontece. Sabe? É muito importante entender que a crise está a serviço do crescimento. E isso é de forma geral, inclusive até na própria economia, se você for estudar, né, os conteúdos de economistas, por exemplo, eles também trazem isso pra gente, de que a crise é um presságio de evolução, que por meio da crise você pode evoluir. E dentro dessa nossa vida, a analogia serve exatamente para qualquer área, para qualquer contexto. Crise de relacionamento amoroso, possibilidade de crescer no nível do amor. Né? Crise financeira, possibilidade de crescer na finança. Crise interna de propósito, de trabalho, oportunidade de crescer no campo profissional. Só que para isso eu tenho que deixar de ser arrogante, nesse sentido de vitimização, e passar a ter a humildade em reconhecer que a experiência é minha, chegou até mim e cabe a mim fazer alguma coisa com isso. E lembre-se de sempre se lembrar, de nunca esquecer, que o que vai determinar se uma experiência é boa ou ruim não é a experiência em si, mas e sim a forma como você é capaz de se relacionar com ela. É esse o insight que eu queria deixar para vocês, compartilhar, porque para mim na época fez muito sentido e fez com que eu avançasse muito internamente no meu nível de consciência. E vale ressaltar também que tudo aquilo que eu compartilho aqui nesse canal não é uma verdade universal, muito longe de ser, né, uma verdade ou de ter algum determinismo, é apenas o compartilhar da minha experiência e da forma como a medicina trabalhou comigo e fez com que, de fato, eu conseguisse superar aqueles obstáculos, aquelas crises, aquelas dificuldades daquela época e me colocasse em um nível de realidade muito melhor do que eu estava, uma vez que eu aprendi a acolher a realidade e expandir a consciência e a realidade interna, ok? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se ele fez sentido para você, deixa o seu like. Claro, se gostou do vídeo também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse, tá? Também deixo um convite para finalizar, caso você queira conhecer mais, me manda uma mensagem no direct do Instagram, que está por aqui em algum lugar, né? Manda mensagem lá para você saber mais sobre o grupo de estudos e suporte para ayahuasqueiros, um grupo onde a gente estuda sobre medicina, a gente estuda sobre autoconhecimento e espiritualidade aplicado para ayahuasqueiros, tá? Enfim, era isso que eu queria deixar para vocês por enquanto. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo de Insights aqui no canal.